Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Bem, sem sombra de dúvidas, um tema que é muito pouco discutido. Na realidade, o livro do Apocalipse, infelizmente, é deixado de lado na maioria das denominações, seja por medo ou até mesmo por negligência. O capítulo 1, versos 1 e 3, nos mostra uma breve introdução. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por meio e intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo, João. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia, e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Ao ler esses versos, vemos que é muito importante estudarmos esse livro, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O profeta João viu o cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos. Em sua vida na terra, Jesus falava por meio de parábolas, e o livro do Apocalipse traz muitos símbolos que precisam ser interpretados. Mas o lado bom é que o significado de cada um desses símbolos se encontram na própria Bíblia. Em João 1,29, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Então sabemos que é Jesus quem abre esses selos. Nós sabemos que muitos capítulos do Apocalipse e de Daniel nos dão uma série de acontecimentos. Esse é um desses capítulos. O capítulo 6 retrata uma linha de acontecimentos do tempo de João até então a volta de Jesus. Mesmo que você não leia muito a Bíblia, já deve ter visto que a cor branca é usada para representar a pureza. E no próprio livro do Apocalipse, vemos inúmeros versículos que remetem à mesma ideia, onde, por exemplo, os salvos estão vestidos com as vestes brancas. Mas por que esse símbolo está sendo usado? Quando o Evangelho começou a ser pregado, os apóstolos levaram uma mensagem totalmente pura. Por isso a cor branca. Sabemos que a mensagem era pura porque eles ouviram dos próprios lábios de Jesus. Era o cavalo branco que representava a primeira parte da mensagem. Mas o tempo passou, e veio outro cavaleiro, esse com um cavalo de cor vermelha. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora não temos mais o cavalo branco e puro, o que toma lugar é a cor vermelha. O verso fala que os homens mataram uns aos outros, e o vermelho é a cor do sangue. Nesse ponto da história, era muito difícil ser cristão. O que reinava na época era perseguição, onde pelo simples fato de pregar a palavra de Deus, a pessoa poderia ser submetida à pena de morte. É algo impensável saber que tantos cristãos perderam a sua vida, sem ter cometido mal algum, mas foi através desses mártires que a mensagem foi pregada. E a cada cristão que era morto, outro surgia e tomava o seu lugar. Um lugar muito famoso que provavelmente você conhece é o Coliseu, onde muito sangue inocente foi derramado. Mas as coisas iriam piorar ainda mais. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Idade das Trevas, ou Idade Média, é um período onde o cristianismo não seguiu mais a Bíblia. João havia visto uma balança na mão do cavaleiro, e ao contrário do que a Bíblia ensina, a igreja estava vendendo a salvação. As pessoas eram forçadas a aceitarem os falsos ensinamentos. A verdade se misturou com a mentira, e eu e você herdamos muita coisa que não tem base bíblica. Na Páscoa, por exemplo, era comemorada a ressurreição de Jesus. E nós sabemos que a ressurreição do nosso Salvador não tem absolutamente nada a ver com coelhos. E voltando ao ponto onde falamos das vendas, infelizmente, até hoje a igreja é vista por muitos como um negócio.
um lugar para comprar e vender, onde o real objetivo não é o reino dos céus, mas sim bens materiais. E esse foi o cavalo preto. E depois dele veio outro. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. A cor amarela é a cor da morte. Se você ler esse mesmo texto em inglês, vai perceber que o termo usado é pálido, ao invés de amarelo. Ao seu cavaleiro é dado o nome de Morte. Mas por que morte? Bem, a igreja nesse tempo estava morta espiritualmente e estava perseguindo os cristãos. Sim, a igreja matava as pessoas que tinham a Bíblia em sua casa. E se você separar um tempo para ver a crueldade que o papado efetuou e a chacina que era torturar pessoas simplesmente só porque queriam ler a Bíblia, sem sombra de dúvidas, assim como eu, você não vai acreditar em primeiro momento. A Santa Inquisição, um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, blasfêmia, bruxaria e costumes considerados desviantes. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O capítulo 6 ainda não acabou, e só estudamos os primeiros 4 selos. Mas, para não deixar o conteúdo tão grande, eu decidi dividir ele. Na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, eu vou deixar as datas de cada um desses eventos listados aqui, para que você e eu possamos estudar e provar por A mais B que a Bíblia não erra, e que tudo o que acontece hoje não é por acaso. Eu agradeço de novo por ter separado o seu tempo e que Deus possa abençoar você e a sua família. Até mais.